Saudações Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais uma análise do GE. Para quem não sabe, a análise do GE é um quadro que eu faço aqui no meu canal, pegando o texto do GE e realmente podendo falar um pouquinho mais sobre esse jogo, né? Analisando um pouquinho mais esse jogo. Faça, faça uma coisa para mim antes. YouTube Live, entenda que YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Então fique atento. Bom, vamos ver aqui, né? A primeira situação. Análise. Fluminense volta a sofrer com erros individuais. Irrita a torcida contra o Juventude. Novamente, né? Muito bem pontuado, né? Pela Bárbara Mendonça. Irrita contra a torcida do Juventude. Exatamente, irrita a torcida. Ela não falou nada demais. Ela só falou o que estava sendo acontecendo. Superioridade técnica do Tricolor não se reflete em campo. E novo erro de Fábio termina em tropeço em casa e má fase no Brasileirão. Eu não gostei desse má, tá? Eu colocaria péssima. Porque má fase parece, ai, que ruim. Pô, a gente podia ter vencido, sei lá, uns 3 jogos e a gente acabou não vencendo. Mas não é 3, é 5. É 6 na verdade a história. De 7 jogos, a gente só venceu 1. Então não é má fase, é péssima fase. Sabe? Uma coisa importante, né, pra todo mundo entender do porquê eu tô falando isso é o seguinte. Uma criança vendo esse vídeo aqui fala assim, ah, que coisa ruim, né? Mas a gente vai melhorar sobre isso, mas não. Quando você realmente demonstra a ordem de grandeza do que está acontecendo, isso é bem importante falar. Quando você demonstra uma ordem de grandeza, você tem que realmente pontuar aquilo que está acontecendo. Por uma criança até. Eu sei que você não é uma criança, eu sei que você é um adulto bem formado, trabalha, acorda às 6 horas da manhã. Mas o mais importante de tudo é justamente demonstrar para todo mundo. Igualmente como você, existe também uma criança de 6 anos que pode estar me assistindo agora. Eu quero que ela entenda, não é má fase, é péssima fase. Tá bom? As crianças não entendem sobre ordem de grandeza. Vocês entendem. 7 jogos no Campeonato Brasileiro. 4 como mandante, sendo 3 no Maracanã. 6 pontos somados de 21 possíveis. E uma cômoda 15ª posição na tabela. O Fluminense segue sem replicar no torneio nacional o sucesso das classificações da Libertadores e Copa do Brasil. Aliás, por quê? Porque na Libertadores, na história, é um time de Série C que o Fluminense está disputando e está tendo dificuldade. E na Copa do Brasil foi também um time de Série C, o Sampaio Corrêa. Então é por isso que ele não segue replicando. Enquanto a gente está jogando contra times de Série A, a gente não consegue fazer nada. Nos times de Série C, a gente já consegue fazer alguma coisa. Nesse sábado, o adversário da vez foi o Juventude. Um time que, sem entrar em mérito tático ou técnico, chegou no Maracanã prejudicado. Uma desvantagem mensurável. Aqui é a ordem de grandeza que eu falei pra vocês. Isso aqui é uma ordem de grandeza. Aliás, afinal, é impossível precisar o impacto de mais de 30 dias sem jogar futebol em meio à tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul. 1 mês! E sabe o que todos os jogadores estavam pensando? Em salvar gente. Não é nem jogar futebol, é salvar gente. 1 mês. Que bom. Aqui eles poderiam ter colocado 1 mês, mas ia ser muito pouco. Então colocar 30 dias para novamente aumentar a ordem de grandeza. 1 mês é menos do que 30 dias. Porque é 1 em vez de 30. É a mesma coisa, eu sei que você pode falar, mas é a mesma coisa. 1 quilo
de metal com 1 kg de pena é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que se você colocar 1 kg de pena, você vai ver o tamanho das penas que vai ter lá. Fato é que quando a bola rolou, o que se viu foi a juventude superior. Hoje, comandados do Roger Machado, souberam aproveitar bem o espaço nas costas da defesa do Fluminense. Foram 1, 2, 3, 4 jogadas perigosas em sequência, com direito a uma bola de Nenê na trave. É isso que o Fluminense é hoje. Antes de continuar a falar mais sobre esse texto, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais de inscrição de vídeo todo dia às 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais. Cano, aos 11, foi quem passou mais perto de levar perigo ao gol do Juventude. Quando enfim assumiu o controle da posse de bola, uma das principais características do time, o Fluminense continuou lento, facilitando assim o trabalho na marcação do Juventude. Felipe Melo, lesionado de lugar a Thiago Santos, que até isso tem esse problema, né? Sabe, se o Felipe Melo fosse justo com ele encerraria a carreira agora. Se ele fosse um cara do bem, ele encerraria a carreira agora. Por quê? Porque ele tá fazendo mal no Fluminense. Uma pessoa boa, ela sempre pensa justamente em se sacrificar perante os outros. E o maior sacrifício que o Felipe Melo podia fazer, já que ele é cristão, é falar: eu não vou jogar mais pelo Fluminense. Porque eu não consigo mais jogar. Aos 39 viu alívio. Ganso caído achou belo passe para Martinelli na área. O volante sofreu falta de Thiaguinho, que chegou atrasado, e a arbitragem assinalou pênalti no Maracanã. Marcelo assumiu a responsabilidade, converteu a cobrança e chegou ao terceiro gol nos últimos 4 jogos do Fluminense, incendiando a torcida no estádio. Era alívio para um time que não tinha vida fácil no primeiro tempo. Isso é importante falar. O segundo tempo começou dinâmico, com o Juventude pressionando novamente. Dessa vez o Fluminense quis criar um volume maior de chances, tendo como destaque o chute para fora de Marcelo 16. O problema é que um erro individual influenciou diretamente no resultado do jogo. Fábio se enrolou na saída de bola com os pés, um cenário semelhante ao primeiro gol de São Paulo no Morumbi, na sexta rodada do Brasileirão, e deu bola de graça para Jadson empatar. Pela sexta vez em 7 jogos, o Fluminense abriu o placar em uma partida do Brasileirão, mas não conseguiu sustentar a vantagem. A outra a gente tomou de 3-0 do Corinthians. O relógio marcava 21 minutos do segundo tempo quando o Jadson balançou a gente. Havia tempo, portanto, para um cômodo ser superado. Não à toa, 3 minutos depois, Cano tentou alcançar o cruzamento rasteiro de Marcelo na área, mas não conseguiu porque ele já estava completamente caído no chão e o Eduardo Barros e o Fernandinho nada fizeram. E é só para falar aqui sobre isso. Parabéns ao Ganso, né, que normalmente pontuou aqui sobre a torcida. Ganso dá razão às vaias da torcida do Fluminense, empate. Não podemos perder esses pontos. Parabéns ao Ganso. Tamo muito texto. Muito texto, gostei. Aos 38, Popó levou o segundo cartão amarelo por chutar a bola para longe, com o jogo parado e foi expulso, deixando o Fluminense em superioridade numérica. Mas nem essa vantagem foi suficiente para o Fluminense voltar para frente do placar. Na sequência de expulsão, o ritmo do jogo caiu como um todo e o número de faltas subiu e os erros na troca de passes do tricolor também cresceram. Além disso, vai destacar um possível impacto psicológico após falha. Realmente, teve para todo mundo. Cano, que sentiu dores após finalização aos 44, teve que permanecer em campo no sacrifício, uma vez que 3 janelas de substituições já haviam sido feitas. Por fim, o placar terminou 1-1 sob o sonoro de vai dos 21 mil presentes. Muito bem pontuado pela Bárbara Mendonça, 21 mil. Será possível tirar a razão dos torcedores? Ganso, longe de viver sua noite mais inspirada, foi o primeiro a abordar o incômodo. O que preocupa é perder 2 pontos dentro da nossa casa. Se queremos chegar na parte mais alta do campeonato, não podemos perder esses pontos. Incômoda ficar naquela zona. Conseguimos criar grandes chances.
Entregamos o gol de presente. Infelizmente não foi dessa nossa noite. Já Marquinhos optou por descrever o resultado como fruto de uma infelicidade. Os dois jogadores estão corretos. É claro que erros acontecem no futebol, mas o problema cresce quando os erros são sequenciais e você não consegue corrigi-los, mesmo com um atleta a mais em campo. Muito bem pontuado. A noite desse sábado no Maracanã terminou com gosto amargo. As classificações da oitava de final da Libertadores e da Copa do Brasil são importantíssimas para o planejamento do clube no ano. Mas elas não podem servir como justificativa constante para um Fluminense que ainda tem muito a provar no Brasileirão. Muito bem pontuado pela Bárbara Mendonça. A posição na tabela que o diga. Para os 20 mil torcedores do Maracanã, a lembrança da noite será Fábio dando bola de graça nos pés de Satson. Para os tricolores que não foram ao jogo, ficarão as palavras do auxiliar do Eduardo Barros, que substituiu o suspenso Fernando Diniz e passou muito perto de probabilizar o baixo público, que na prática não tem a ver com o resultado dentro de campo. Quem sai vencedor nessa? O Fluminense, que não é. Muito bem pontuado de novo pela Bárbara Mendonça. O Fluminense volta a campo no dia 11 contra o Botafogo, que provavelmente a gente vai perder, pela oitava rodada do Brasileirão. O tricolor atual 15º colocado com 6 pontos. Perfeito. Perfeito. Iniciou com um problema de grandeza, mas no final teve um texto grandioso. Parabéns a Bárbara Mendonça sobre isso tudo, tá bom? E eu fico por aqui, né? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tiro pra você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, certo? Sexta-feira, às 6 e 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, tem 6 não mais. 7 horas da noite, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima!